Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nossos encontros semanais aqui no YouTube. Hoje, direto do YouTube aqui. Lembrando que estamos dando uma folga pro pessoal do WhatsApp. Mas hoje, Dia dos Pais, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento a todos os pais que trabalham, que se esforçam, que colocam a sua vida e motivam a sua existência pelos filhos que têm. Sabemos que o comércio, também a cultura que nós temos aqui no Ocidente, sobretudo nesse país chamado Brasil, onde às vezes a figura paterna se resume a pagar pensão. E ainda acham que pagam grandes coisas de pensão. Essa é a parte mais triste, né? Muitos pais, muitos genitores, muitos doadores aí, acham que o que dá de pensão é o suficiente para manter uma criança. Outro dia eu conversava com uma mãe e falava, se fosse botar na ponta do lápis, quando o camarada paga 20%, 15%, 30% do salário, chega até 40% de acordo com as fontes, não é nada, comparando naquilo que a criança precisa. E quando eu falo da questão financeira, e sem contar a parte emocional. Eu, particularmente, tenho uma profunda crítica a nós, homens, pelas nossas atitudes perante a realidade da vida, da participação na vida da criança. Talvez o que nós não entendemos, eu falo nós homens não entendemos, que não é só pagar a pensão, não é só reservar uma quantia financeira mensalmente para a criança, ou para o jovem, para o adolescente. É ser a presença fraterna, o modelo que vai fazer com que a criança se inspire para continuar. Eu, particularmente, fui criado por meu pai até meus 16, 17 anos, e sempre conto as histórias que eu vivi com meu pai. Eu que digo a vocês que sou pai, e digo que o grande desafio de ser pai não é apenas colaborar na geração da criança. É você estar presente para que possa colaborar. Hoje mesmo, eu coloquei ontem lá no Facebook uma história, Pai Começa o Começo. É um texto lá de 2011 que eu atualizei ele, fiz algumas observações, e digo a vocês, olha, o pai é aquele que começa. O pai é o começo. Todos nós temos pais. Todos nós, querendo ou não, conhecendo ou não, às vezes tem casos, que o pai é um simples nome na certidão de nascimento, não uma presença certa. O pai é o seu começo. E nós, filhos, eu também sou filho, a gente é a continuação dos nossos pais. Aquilo que Renato Russo canta, aquilo que a música canta, também o grande Nogueira, Diogo Nogueira, canta quando ele fala que ele é o espelho do pai dele. E a gente tem que ter esse orgulho de ser o espelho dos nossos pais. Mesmo às vezes os pais meio cabeça dura, pois nós iremos tornar cabeça dura também quando ficarmos velhos. Às vezes, não sei você, mas eu me pego às vezes tomando postura que meu pai teve na sua história de vida. A gente, quando nasce, geralmente a gente conhece o primeiro ser superior, o primeiro ser sagrado que nós conhecemos são nossos pais. O pai vai tornando-se um pouco mais humano com o tempo, sobretudo para nós homens, E a mãe vai ficando mais santa a cada ano que passa, Eu sempre falo isso, que a mãe representa o que da santidade, o que da divindade, e o pai representa o que da humanidade. Mas as duas naturezas, tanto a humana como a divina, ela tem que se entrelaçar. E esse entrelaçamento da natureza humana e divina que faz ser quem somos. Primeiro, eu te quero lembrar disso, e também já sendo solidário, falei isso ontem lá no nosso vídeo, também falei no WhatsApp e no YouTube, e no Facebook, quer dizer, e a gente fala aqui de novo. Nós estamos profundamente solidariedade para as famílias que perderam seus entes queridos lá no acidente em Vinhedos, no estado de São Paulo. Nós sabemos do risco de um voo, risco zero. Diz que o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo.
mas é o mais seguro, mas não está isento de acontecer alguns acidentes. Isso é um fato. A gente procura agora explicar a causa do acidente. E a gente tenta, de um jeito ou de outro, trazer essa fórmula, né, secreta. Ah, não, porque teve gelo na asa, porque isso, porque daquilo. Eu vi a matéria só na sexta-feira, ontem, sábado, não vi nada sobre esse caso, só acompanhei, né, o número de vítimas, e digo a vocês, não temos como explicar. E eu sempre falo isso, nós não somos técnicos em segurança aérea, mas todo mundo quer dar seu pitaco, todo mundo quer dizer alguma coisa sobre isso. E a gente ainda olhando para a realidade de São Paulo, a gente viu, né, na quinta-feira o relato, né, o debate político, e a gente viu lá personagens caricatos fazendo um trabalho de ser candidato a prefeito. A gente, quando fala em ocupar um cargo público, gente, ocupar cargo público, eu sempre falo isso, falei isso pro meu amigo candidato a prefeito aqui na cidade, o Helder, eu disse para ele, Helder, eu não sou candidato a vereador, eu não quero ser candidato a vereador, nem hoje, nem amanhã, nem depois. Por quê? Porque eu não me vejo vocacionado para um cargo público dessa magnitude. Aí brinco sempre, né, se eu tiver que ser candidato, que seja prefeito. Mas eu tenho noção, e você não deve ter, a noção de ocupar um cargo no executivo. E brinco, se eu tiver que ser outro cargo, que seja senador da República. E eu até falo para os amigos que jamais serei candidato a prefeito porque os leões não deixam. Jamais serei candidato a senador porque os leões também não deixam. E a gente sabe muito bem que ocupar o cargo de prefeito em uma cidade é você ser responsável por milhares de pessoas. Lá em São Paulo, até por milhões. Nós, cidadãos, que olhamos para esse período eleitoral, onde temos candidatos de todos os gostos, sabores, tamanhos e desatinos, devemos, nesse período que começa a campanha semana que vem, dia 15, devemos nos policiar, devemos nos preparar, devemos nos orientar para que possamos, de fato e de direito, e aí eu falo isso com muita certeza, de fato e de direito, votarmos nas eleições. Eu sei que talvez você esteja frustrado, porque muitas das vezes os políticos eles fazem aquilo que você não gostaria que fizesse, eles agem daquela forma que não é a forma mais exata de se agir, não é cidadã a sua atitude, e nem tampouco a cristã, mas nós não podemos perder a esperança. Uma das marcas de quem tem fé, de quem segue Jesus, de quem ama a Cristo, de quem frequenta a igreja, é manter o foco, é manter a esperança, é acreditar que é possível fazer diferente. Nós, eu, na minha igreja, na minha fé, você talvez em outra igreja, em outra fé, até em outra religião, tem que carregar sempre a chama da esperança. Nós, que às vezes vamos discordar politicamente, eu vou concordar com esse candidato, você vai concordar com outro candidato, também não podemos perder a nossa humanidade. A CNBB Leste 1, a CNBB com a cartilha, diz pra gente, a cartilha de eleição política, e vai ter um encontro sábado que vem lá no Centro de Formação de Líderes, no Moquetá, aqui em Nova Iguaçu, sobre a atividade cristã no meio do mundo da política. Nós que somos cristãos, devemos sempre fazer passar o candidato pela peneira. Cuidado com os candidatos que estão ofertando o exame, candidato que fica dando tijolo, candidato que fica negociando e comprando voto. E desculpe, eleitor que vende voto é eleitor que não pode reclamar da corrupção na política. Quem vende o voto pode reclamar de tudo, menos da corrupção, porque o voto ele é livre e ele não é negociável. A famosa frase usada por alguns partidos políticos, voto não tem preço, tem consequência, isso é o fato. Bom, e eu vou parar por aqui falando desse assunto, Deus nos ajude. Lembrando que ontem celebramos o dia dos diáconos permanentes, hoje dia dos pais, celebramos a vocação diaconal, também o diácono permanente sobretudo, aqueles que dizem sim para o ministério da ordem, mesmo sendo homens casados. Eu até brinco, né? Alguém fala, quando a igreja vai ordenar homens casados? Eu falei, já ordena. Ah, como é que é isso?
os diáconos permanentes são homens casados. Também tem os diáconos permanentes solteiros, mas em si, o ministério do diácono permanente é exercido por um homem casado. E vamos nós, lembrando do evangelho de hoje, da liturgia de hoje, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 ao 8, o salmo, é o Salmo 33, entre parênteses 34, nesse Dia dos Pais. A segunda leitura, Efésios, capítulo 4, versículo 30 ao capítulo 5, versículo 2, e o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 41 ao 51. Lembrando que no ano em que nós celebramos, ano B, celebramos o Evangelho de São Marcos, nós temos o mês de agosto aí, com as leituras, né, feitas a partir do Evangelho de São João, no seu capítulo 6, onde tratamos, é o Tratado da Eucaristia, ou o Tratado para os Evangélicos da Santa Ceia. O Evangelho de hoje apresenta Jesus como o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que vem trazer para nós a vida eterna. Deus, nosso Pai, Deus que nos convida a viver na eternidade, nos chama a aderir de forma interna e externa ao Deus da nossa vida. O Evangelho de hoje nos convida a estarmos conectados, entrelaçados, vamos dizer assim, em comunhão plenamente com Jesus. Não é qualquer comunhão. É uma comunhão que envolve, na outra vez, em 2021, quando eu falei sobre esse evangelho, eu falei que, a exemplo de Padre Léo, que fala que nós, quando vamos à fila da comunhão, e aquilo também que Papa Francisco fala, ir para a fila da comunhão não é um prêmio, mas sim um reconhecimento que somos pecadores, que somos falhos, que precisamos de Jesus. Jesus que quer morar conosco, quer estar em nosso ser. Este evangelho de hoje, ele nos revela esse Deus que quer que nós estejamos com ele, não apenas, não é aquele banco, né, 24 horas, mas sim 25 horas como aquele outro banco. A liturgia desse domingo que nós celebramos, Dia dos Pais, 19º domingo do tempo comum, é uma preocupação de Deus para que nós possamos também habitar a eternidade, para que possamos plenamente morar com Deus, para que possamos, de Deus, receber o dom da vida. E é isso que a Eucaristia nos revela. É isso que o pão da vida que Jesus se revela para nós. Nós que buscamos, muitas das vezes, em outras religiões, em outros grupos, em outras filosofias, às vezes, encontrar o sentido da vida, Jesus hoje apresenta para nós uma realidade do povo de Deus lá no deserto. E o deserto onde o povo estava e comeram maná e morreram. E hoje, dentro da realidade, Jesus fala com todas as letras: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí cria dá esse susto para os judeus daquele contexto, os religiosos daquele tempo, quando ele fala que ele vai ser o alimento, que ele vai dar a própria carne, né? E isso acontecia na igreja primitiva, quando a comunidade apostólica se reunia, quando o povo de Deus se reunia, dizia que ia comer a carne de Cristo, e aí alguém achava que a comunidade de canibais. Esse evangelho, no seu capítulo 6, nós temos Jesus se falando já que ele é o pão vivo. Lá no capítulo 4, Jesus diz que ele é a água. Jesus tenta trazer para nós uma catequese da sua pessoa, querendo trazer para nós uma verdade. Ele quer estar conosco. João, sendo o último evangelho escrito, sendo o evangelho que vai fazer o tratado sobre a nossa história de vida, João Batista, que aparece no início do evangelho, falando como uma, vamos dizer assim, como uma cana que está no deserto, e João Evangelista, que vai dizer para nós que esse Jesus vai ser pão vivo. O evangelista João, que fala para nós sobre a importância de estarmos inseridos em Jesus, também fala do Espírito Santo.
E aqui nós temos no Evangelho de João uma fonte forte, quando ele traz a notícia da ressurreição de Lázaro, no seu capítulo 11. O evangelista João vai trazer para nós uma realidade daquilo que vai acontecer em Jerusalém, no final da caminhada humana de Jesus. A sua prisão, a sua condenação, a sua morte na cruz. Ontem nós lemos o texto lá de João capítulo 12, versículos 24 ao 26, quando Jesus fala, aquele que me segue, aquele que está comigo, e ele fala do grão de trigo que vai ser entregue, que vai ser colocado na terra. Jesus hoje, ele traz para nós essa certeza, pois o pão é feito de trigo. Eu dizia ontem também, está aqui no nosso canal também, que o pão para se tornar trigo, o trigo para se tornar pão, ele tem que ser moído, tem que ser macerado, ele tem que virar farinha, para depois se tornar pão. Nós estamos nos preparando para celebrarmos a vida. Jesus, ele quando diz que é pão vivo, o pão, quando ele fala do pão vivo, é como a água viva que nós ouvimos falar. Não é um pão dormido, um pão amassado, e nem o pão que o diabo amassou. Mas é um pão que gera vida. Nós, como vamos comungar, vamos participar da fila da comunhão, devemos ter consciência que nós não vamos à fila da comunhão porque nós precisamos de Jesus, e não o contrário. A Eucaristia, ela não pode ser para nós um prêmio pelas boas ações, mas é um reconhecimento que nós precisamos de Jesus para continuarmos na tentativa de fazermos boas ações. E é por ele, e é nele. Por isso, no final da oração eucarística, o presidente da liturgia, da comunhão, da Eucaristia, da missa, seja bispo ou padre, ele diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo. E é por ele, e é nele que nós devemos agir. Os líderes judeus daquele contexto ficaram preocupados, porque Jesus dizia, eu sou o pão da vida. Eles ficaram tensos. Eles ficaram preocupados quando ele dizia que os seus pais comeram pão no deserto e morreram. Mas o pão que eu vou dar, que é minha carne, ele não vai deixar você morrer. Todos nós queremos a vida eterna. Todos nós queremos a vida eterna. Todos nós queremos uma vida de alegria. E quando Jesus fala isso, ele cria um cisma entre os judeus. Jesus, ele, quando fala isso, ele começa a levantar a sua sentença de morte. O motivo da sua prisão. E começa a se questionar quem de fato é Jesus. Jesus, quando fala, eu sou o pão da vida, ele cria uma situação, lembrando lá do texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus Pai fala para Moisés, eu sou. O grande eu sou, e aí eu lembro de Padre Luciano Adverse, grande irmão de caminhada, quando ele diz, cuidado com esses camaradas que dizem eu sou. E eu lembro de mim, quando eu falo eu sou lá nas minhas falas, inclusive eu falo em todo final de vídeo, e início de vídeo eu falo, eu sou o Daniel Nonato. O eu sou que nós usamos é um eu sou, que eu sou o pecador Daniel Nonato. Mas eu sou no judaísmo, eu sou é dizer, olha, é invocar para si o título sagrado, o título divino. O meu eu sou dos meus vídeos é invocando a minha identidade. Eu sou Daniel Nonato. Mas eu sou, que Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo. Ele mexe com o brilho dos grandes
daquele contexto. Quem adere a Jesus passa a ser com ele. Quem comunga a Eucaristia, quem passa na fila da comunhão, passa a ser como ele. E para ser como ele, tem que agir como ele. Esse é o grande desafio. Não é ser como alguns que usam o clericarismo, ou, tampouco, aqueles que ficam preocupados se fulano pode ou não pode, o moralismo hipócrita. Comungar, já diz a canção, é tornar-se um perigo. Aderir a Jesus é aderir à sua prática de vida. Por isso, eu sou cristão. Eu sou parte do povo de Deus. E se você tem que agir como de fato é. Jesus, quando fala do maná, ele fala de uma coisa passageira. Mas quando ele fala do pão da vida, a Eucaristia, do alimento que ele vai se tornar, que ele é para nós, em nossas missas, em nossos cultos, em nossas celebrações, através da sua palavra e através do sacrifício eucarístico no altar. Ele quer ser o alimento, e nesse tempo onde temos ainda milhões de brasileiros que passam fome, ainda pessoas desempregadas sem salário, o pão é uma necessidade humana, é uma realidade do corpo perecível. Mas o pão da vida é uma necessidade do corpo espiritual que todos nós temos. E aí volto a dizer a frase de Zé Sabino: se não cuidarmos bem dessa matéria, a nossa matéria, na matéria do irmão também, de que vale a vida eterna? A carne representa a realidade humana, a realidade que nós estamos vivendo, a nossa condição limitada, a nossa falha, as nossas fraquezas. Jesus traz para nós hoje uma certeza. Ele é e sempre será o alimento que nos fortalece na caminhada. O alimento que gera vida, e uma vida plena. Não é qualquer vida. Jesus, nessa sinagoga, traz para nós a necessidade de olharmos para nós mesmos. Se nós somos de fato alimentos na vida dos nossos irmãos, se nós somos alimentos que geramos a vida plena, a vida abundante, ou somos venenos? O Evangelho de hoje nos convida a entender quem somos também. Nesse Dia dos Pais, nós pais, vocês mães, nós sabemos o que é ser alimento para o outro. Antes de entrarmos na fila da comunhão, é preciso recordar que somos convidados a ser como Jesus, a dar o primeiro passo, a seguirmos com Ele. Não apenas dentro da igreja, não apenas nas quatro paredes do templo, mas em todo o espaço que passarmos. Eu fico por aqui, pedindo a Deus que nos abençoe, nos ajude na caminhada, para que possamos ser fiéis, para que possamos continuar na busca pelo alimento que não perece e vivermos eternamente. Fiquemos com Deus. Parabéns aos pais. Eu sou Daniel Nonato.